Boa tarde. Tá tudo bem com todos? Eu fiquei feliz duplamente. Primeiro por ter vindo aqui, não é? Mais uma vez, né? Essa casa querida que tanto nos acolhe, tanto a vocês quanto a mim. E segundo, porque num pleno feriadão eu vejo desse jeito. Maravilha. Significa dizer que nós estamos escolhendo a melhor parte, não é? Como disse Jesus a Marta em relação a Maria, não é? As irmãs de Lázaro, aquele que foi, entre aspas, ressuscitado. Bem, eu sou Alexandre Barros, do Centro Espírita Hermelinda Lopes, e também um colaborador do Movimento Espírita, assim como também daqui dessa casa maravilhosa a qual já me referi. Por sinal, mais uma vez eu agradeço. A exposição da tarde, ela, pelo menos na minha visão, ela, como sempre, tem o caráter esclarecedor. O objetivo é sempre esse. Muitas vezes parece que eu estou puxando a orelha, mas não é de vocês não, é minha. Eu estou puxando a minha orelha, aí vocês sentem, porque aquela questão da empatia, né? Sentem como se fossem vocês. Mas também se sentirem como quem está sendo puxado a orelha, significa dizer que está servindo para cada um de nós. O tema de hoje, né? Na verdade, o título da palestra, que versa sobre os temas que estão no livro Evangelho segundo o Espiritismo, em 2 capítulos, por sinal. Capítulo 5, que vai falar justamente das causas anteriores e atuais das aflições, e o capítulo 8, que dos itens 11 a 17, que vai falar sobre escândalos. São esses dois assuntos que nós extraímos desses dois capítulos. E o tema, ou o título da nossa palestra, é Ante o escândalo, vai e não peques mais. São falas de Jesus. Nós buscamos, claro, como sempre, né, nos basearmos em Jesus e, mais uma vez, na doutrina espírita. Nós teremos 2 fundamentações, algumas passagens do Evangelho de João e do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, que vai falar justamente sobre o Código Penal da Vida Futura. É esse o objeto da nossa exposição. E o objetivo, justamente, esclarecer a todos acerca da nossa atual condição quanto à própria consciência acerca da nossa conduta na sociedade perante a lei de Deus. Deu para entender o objetivo? Foi longo, né? Eu confesso a vocês que eu inventei agora na hora e parece que deu certo. Pois bem, então a palavra é escândalo. Geralmente, quando se coloca a palavra escândalo na mídia, né? A mídia gosta, adora, a mídia sobrevive das informações bombásticas, a palavra escândalo. Então, os escândalos, eles são colocados de forma tão grandiosa, né? Tão midiáticas, que nós, muitas vezes, nos sentimos fora disso, né? Aí a gente olha e fala, tá vendo? Aí a gente, né, compartilha no WhatsApp, não é? Ou comenta, seja lá onde for, etc. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer, nós cometemos escândalos? Depende de para quem, né? Tem escândalos que para a sociedade não é nada. Muitas vezes é o mero cumprimento de uma justiça, segundo a nossa visão. Estamos sendo justos e aí cometemos determinados atos que para nós é justiça, mas não é escândalo. Porém, o que nós vamos expor aqui não está propriamente relacionado à lei humana, à nossa lei. A lei da justiça, da nossa justiça de uma forma geral. Não sou da área, então eu não vou explorar muito a forma de dizer, senão eu vou errar. Mas eu estou me referindo à justiça divina. É sobre ela. Basicamente sobre ela. Em algum momento pode ser que escape alguma informação acerca da justiça humana, mas nós estamos nos baseando, porque a fala do Cristo é sempre em relação ou em direção à justiça de Deus. A justiça dos homens, somos nós quem fazemos. Somos homens e mulheres responsáveis, conscientes, consequentes. Então, para nós podemos muito bem fazer a nossa justiça, que chamamos de justiça, mas nem sempre é. Mas vamos deixar esse nome para lá. Estamos nos referindo à justiça de Deus, a qual o próprio Cristo disse que estava dentro de nós. Ou não disse? Ele disse, o reino de Deus está... E em O Livro dos Espíritos, na questão 621 ou 22, é uma das duas, Allan Kardec faz questão de perguntar aos Espíritos, onde está inscrita a lei de Deus? Qual é a resposta? Então, nós carregamos a própria justiça de Deus conosco. É por isso que quando aumenta o nosso esclarecimento acerca da justiça de Deus, nós sabemos quando estamos praticando determinados atos que consideramos escândalo.
Às vezes é uma faltinha de nada, é uma besteira, uma bobagem. É uma malquerença, é uma palavra que sai da sua boca e depois você olha, mas por que foi que eu disse isso? Às vezes até com o motorista do ônibus, é uma pessoa que, o porteiro do prédio, seja o que for. Então, na medida em que cresce, esse reino de Deus cresce dentro de nós, ele se amplia, nós ficamos mais vigilantes. Isso é muito bom, é muito importante, porque isso é a conquista de uma liberdade que passamos a ter na nossa consciência. Então, Jesus também dizia, aquele a quem mais é dado, ainda mais se aumentará. Então, na medida em que nós ampliamos a nossa consciência acerca da lei de Deus, nós nos tornaremos cada vez mais livres. O nosso livre-arbítrio se amplia. Um exemplo bem rapidamente para dizer para vocês. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a quem as pessoas consideram santo, e que não é. Ele não é santo, porque nós não consideramos ninguém santo. Nós somos espíritas, vocês sabem disso. Mas Adolfo Bezerra de Menezes, na sua última encarnação, quando se comemorava 50 anos da sua desencarnação, em 1950, ele é feita uma, digamos assim, uma comemoração no mundo espiritual, e ele é comunicado de estar autorizado em reencarnar, ou encarnar, que seja, em qualquer mundo da galáxia próxima à Terra. Mundos muito, muito, muito mais evoluídos. Vocês entendem o que é a ampliação do livre-arbítrio? E a consequência do uso dele? Pois bem. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que Bezerra foi? Não foi. Ele agradeceu, ele disse, eu não mereço, eu não mereço. E aí depois que a irmã Celina volta, justamente para conversar com ele, ele diz, eu quero continuar no Brasil. Com meus irmãos e irmãs. Aquele cearense bom, maravilhoso, né? Enfim, e aí ela vai e volta e diz mais ou menos assim, o teu pedido, olha o que é o livre-arbítrio, olha o que é a conquista. Aquele que tem muito mais lhe será dado. O teu pedido foi atendido. Ficarás mais 50 anos em terras brasileiras. Bom, era para ele ter ido embora em 2000, né? Se ele continua por aqui, parece que ele pediu mais moratória. E que ele peça mais, que a gente vai adorar. Pois bem, então é só um preâmbulo para nós entendermos acerca desse encontro que nós estamos tendo com a nossa consciência, a lei de Deus que está escrita dentro de nós, digamos assim, na nossa consciência, os nossos atos e as nossas responsabilidades, as consequências, claro que infelizmente necessárias, a retificação e as bem-aventuranças pela boa conduta. Digo para vocês que em relação à lei de Deus, não necessitaremos de nenhum juiz, ou precisaremos? Nenhum juiz. Sabe por quê? Porque o juiz também está dentro dessa mesma lei de Deus que está na nossa consciência. Somos nós os próprios juízes. Nós vamos receber na medida que fizermos. Isso está justamente nessa parte sobre o Código Penal da vida futura. Nós entendemos que muitas coisas que nós fazemos às escuras, na verdade, é às claras. Sempre foi às claras. Nada que se faz perante a lei de Deus, perante a nuvem de testemunhas a que se referiu Paulo de Tarso, foi lido aqui quase nesse instante, é às escuras. Ninguém nunca, eu até assim, ousaria, arriscaria, né? Não vou perguntar a você, que seria uma impropriedade da minha parte, mas imaginemos que eu resolvesse perguntar, tem alguma coisa que alguém aqui alguma vez fez, que achava que estava absolutamente sozinho fazendo? Pois desacredite que estava sozinho. Sempre estamos acompanhados. Sabe por quê? Descobrimos, para uns é o bem, para outros não. Descobrimos, à luz da doutrina espírita, que o céu e o inferno não existem. E ainda mais, ele nem existe, nem é o lugar, e nem está ali, e nem está ali. O céu e o inferno está, sabe onde? No mesmo lugar onde está a consciência. Não é impressionante? Deus nos deu a capacidade de entender que o céu e o inferno estão no mesmo lugar. E que pode ser localizado, se quisermos localizar, com um dedo. Tome, está aqui. É aqui. O estado de consciência, esse é o nosso céu e esse é o nosso inferno. Muitas vezes reinamos soberanos com determinadas atitudes que fazemos na terra, nos escandalizando ou provocando escândalos, né? Sobretudo quando nós provocamos determinados escândalos na sociedade, que ninguém viu, que a justiça protegeu, que nós temos muitos advogados muito bons, entre aspas, né? Para nos proteger, nos livrar da prisão, ou seja lá do que for, ou que tenham políticos, enfim. Todo esse grupo aí que muitas vezes está a serviço de determinados interesses. Nada disso, é isso. É isso.
E digo para vocês, sem querer demorar muito nesse ponto, que aqueles que estão encarcerados e agora estão resignados diante do erro que fizeram, esses já estão perante a lei de Deus, se quitando a própria consciência. Mas aqueles que estão encarcerados e que daqui a pouco, justamente por conta de benefícios que a nossa justiça nos permite, vão ser soltos, mas em nada, em absolutamente nada, se arrependeram do que fizeram. Quando forem soltos, continuarão presos. Essa prisão, eu posso dizer para vocês, eu não gosto de usar esses termos, mas na verdade eu vou usar, é muito pior. Porque essa prisão nós levamos conosco, para onde formos. Para onde formos, nós levaremos. E no momento certo, ela se fará, ela virá. Isso é o que a doutrina espírita nos proporciona. Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista moral, filosófico para a compreensão de tudo isso. Moral para a nossa conduta, é o aspecto religioso da nossa doutrina. E científico pelas consequências que nós experimentamos e confirmamos através de depoimentos, enfim, de tudo aquilo que analisamos à luz da própria ciência, que é um outro ponto de apoio do qual a doutrina espírita foi embasada para viver na nossa sociedade. Porque chegou o tempo de a verdade vir com toda a força. E aí, como disse Jesus, aqueles que têm e os que não, como disse Jesus, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, e grande será a sua tristeza. É assim, meus irmãos. A doutrina espírita tem maravilhosamente essa grande habilidade de ser rápida, direta, sem rodeios, titubeios, porque não existe mais motivo para isso. Nós já alcançamos um período da nossa, digamos, a nossa idade espiritual que permite compreendermos tudo isso. Então não há mais tempo a perder. Prova disso é que estão aí as crianças, os filhos de vocês, estão aí aprendendo justamente essas coisas, só que na linguagem deles, né? Ou seja, adaptado à condição deles. Eu digo isso porque eu também sou evangelizador, sou professor e sei como é que a gente fala as crianças, os jovens, enfim. Então vejam, chegou o momento da nossa sociedade que é permitido, que é possível, que foi possível compreendermos a verdade. Moisés lança as bases da justiça divina e que mal foi compreendida, mas era necessário vir. Jesus vem e ele não fala sobre o amor, ele vive o amor. Jesus é o amor em pessoa e mesmo assim foi assassinado. A segunda base da lei de Deus. E ele mesmo, depois de ter sido assassinado, ele prometeu que enviaria a verdade. Ele disse, eu não posso dizer muitas coisas a vocês agora, isso no passado, porque vocês não vão suportar, é muita coisa. Mas vamos esperar o momento certo. No dia que vocês estiverem numa outra condição de maturidade, eu envio a verdade. Ou seja, virá aquele que dirá tudo. Chegou o dia. Então nós deveremos ficar felizes. Porque finalmente agora nós temos a justiça, o amor, a verdade à nossa disposição. A pergunta é, o que estamos fazendo com ela? O mundo, de uma forma geral, as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, e muito menos Jesus, né, que seria o mínimo que poderíamos esperar, sobretudo porque estamos num país que é considerado o maior país espírita do mundo, o maior país católico do mundo e um dos maiores países protestantes do mundo. Pense no cristianismo a toda força no Brasil, não é? No entanto, a sociedade está em um parafuso enorme, numa verdadeira convulsão, uma convulsão moral, ética, social, vocês sabem disso. Isso tudo tem uma razão de ser. Tem motivos para isso. Esse livro aqui, eu falei sobre ele quase um instante, não foi? Bezerra de Menezes, Em Nome do Amor. Ele vai justamente falar algo muito interessante, que eu já estou me antecipando, não era nem aqui que eu ia falar sobre isso, mas a ideia veio, vamos lá. Eu peguei aqui um trecho do livro, que eu já conheço, né? E o livro, o trecho vai falar sobre tarefa do médium no mundo em transição. Isso aqui vai servir de explicação para aqueles que perguntam assim, mas vocês espíritas não dizem que o mundo cada vez mais melhora, mas hoje está pior do que antes, não é? Isso é quando a gente olha apenas por uma brecha da janela. Aí a gente consegue ver, geralmente, determinadas situações que nos são mostradas.
E eu falei de novo sobre a imprensa, vou falar de novo. A imprensa, infelizmente, ela ganha muito dinheiro propagando aquilo que muitas vezes é o que dá dinheiro. Vocês entenderam, eu não preciso falar nas entrelinhas, explicar o que eu falei nas entrelinhas, que não há necessidade. Mas eu vou pegar para vocês um trecho que foi colocado aqui, e se porventura, ao final, alguém tiver dificuldade, pode vir que a gente esclarece, né? Eu sei que determinados postulados, princípios, ideias, informações da doutrina espírita, sobretudo para aqueles que são iniciantes, ou que veio a primeira vez, está curioso, enfim, fica muito simples, não, eu sei disso. E lá nos meus começos, lá na década de 80, eu também tinha muita dificuldade. E eu assistia a palestra e ficava, o que é isso? Agora é diferente. Aí, Bezerra de Menezes diz assim para nós: as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes, que ali ficaram em cárcere privado por muitos séculos. E agora, na grande transição, recebem a oportunidade de se voltarem para o bem ou de optar pela loucura a que têm se entregado. Foi só isso, tem mais coisa. Mas ele quis dizer que muitos espíritos, milhares de espíritos, isso que ele falou aí é a interpretação da parábola do joio e do trigo. Todo mundo conhece, ou não? Conhecem? Vejam o que é que se diz, que o Senhor semeou a semente do trigo, não foi? Porém veio a noite, olha a palavra noite. A noite quer dizer o quê? Escuridão. As trevas, região de sofrimento. Pensem nisso. Jesus já sabia muito bem o que estava dizendo. Porque Jesus é espírito puro. Então a visão de Jesus é para milênios e milênios a distância à nossa frente. Não foi por outra que Jesus chorou no Monte das Oliveiras, porque ele estava justamente olhando para essas suas ovelhas que temporariamente ficariam fora do seu aprisco. Então vejam vocês. Então veio o mal à noite e semeou a semente do joio. E aí o que é que diz na parábola? Convém que nós arranquemos. Um dos servos do Senhor diz, convém que nós arranquemos. E aí o Senhor diz, mais ou menos assim, como distinguir os brotos do joio e do trigo? Porque se são pequenos, não dá para distinguir as crianças. Como distinguir quem são essas crianças? Entendem? Por isso a importância de colocar logo num trabalho como esse. Porque quando eles começarem a demonstrar, eu estou apontando aqui com todo respeito, é só um símbolo, tá? Mas quando as crianças, que sejam elas quais forem, demonstrarem, apresentarem determinadas tendências, será possível aprumar. Tanto é que a parábola termina dizendo assim, convém que cresçam juntos, crescer juntos. A palavra crescer, no sentido literal, é a planta crescer, para se distinguir. Mas no nosso sentido, é para que elas cresçam juntas, aprendam um com o outro. Então, os bons aprendam com os erros dos maus, para não fazê-los. E os maus se corrijam a partir dos erros, das bondades, das atitudes dos bons. Então é assim. Claro que a parábola ela vai terminar dizendo que depois que estiverem grandes, a boa semente de trigo será colhida e lançada para fazer o pão. E a semente do joio que deu a árvore má, ela vai ser arrancada e lançada na fornalha de fogo. Vocês entendem? Exatamente isso que está aqui. Então chegamos neste momento. O momento dessa transição, dessa transformação. Temporariamente estamos passando por essas convulsões sociais, morais. Tanto que a gente procura na nossa sociedade referências. As referências, muitas vezes, são pessoas que cometem muitos escândalos. Mas se pessoas estão em sintonia com essas outras, normal, tranquilo. Ah, que besteira, aquele rouba um pouquinho, mas ele é uma pessoa boa. Ah, mas isso, mas aquilo. Não, não é assim. Não é assim que Jesus ensina. A doutrina espírita também não nos ensina assim. Então, cabe-nos seguir. Em que nós vamos nos transformarmos quando crescermos? A boa árvore, a boa planta do trigo ou a do joio? Sabemos o que virá. Pois bem, tudo isso é para uma reflexão, meus irmãos e irmãs, porque se refere a cada um de nós. Por isso que eu disse para vocês que a exposição ela é esclarecedora. Esclarecedora. Claro que existe consolação, existe a orientação. A doutrina espírita ela é eminentemente assim. Ela tem a finalidade, a doutrina, de renovar em nós a esperança. Mas ela faz isso não sem antes esclarecer e orientar. É o que nós estamos buscando fazer aqui, porque essa é a finalidade da exposição espírita.
De onde saiu esse ante o escândalo, vai e não peques mais? João capítulo 5, versículos de 2 a 15. Existia um poço lá em Jerusalém, e que dizia que ele era milagroso, que as águas, vez por outra, ressurgia, e um anjo descia do céu, e aquele primeiro que tivesse enfermo, que entrasse naquelas águas, eram beneficiados e curados. Era assim. E Jesus vai assistir aquela cena. Naquele momento, poucas pessoas sabiam quem era o Cristo. O Cristo conseguiu chegar com os discípulos e, assim, sem causar muito tumulto, no momento que chegou, porque poucos o conheciam ainda. Jesus passou 2 anos da sua vida na Galileia. Depois é que ele vem para a Judéia. Na Galileia, Cafarnaum, Genezaré, ele vive por lá. E aí, muito do que foi dito no Evangelho, né, inclusive o Sermão da Montanha, é lá na Galileia. Ele vem para Jerusalém para os seus últimos meses de vida, e todo mundo já sabe o que acontece depois. Pois bem, então ele chega, ele ainda não é muito conhecido, ele está ali. Então ele chega justamente próximo desse poço, e ele senta-se ao lado de um homem que está deitado numa cama. Numa esteira, numa cama, seja lá o que for, está lá no chão. E aí Jesus pergunta a ele, observando, diz assim: queres ficar curado? É isso que Jesus diz, queres ficar curado? Ele, sem saber quem era Jesus, aí disse assim: mas nem dá tempo, porque quando a água ressurge, né, ou seja, quando a água se mexe, antes que eu levante, porque ninguém tem para me ajudar, já é um outro na minha frente e vai, e fica curado, e eu não. Então vejam, ele estava falando com o Cristo, não é? E aí eu vou ler para vocês o que vem a seguir. Tem aqui, queres ficar curado? E ele diz tudo isso. E aí Jesus diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ave Maria. Esse homem se ergue. Olha, isso dá uma confusão que vocês não imaginam. Por isso que, com o tempo depois, Jesus é acompanhado por uma verdadeira multidão. Para onde Jesus ia a multidão. Vocês lembram justamente daquela mulher, não é, com fluxo de sangue, que tinha muita gente já. Na medida que Jesus vai fazendo, reproduzindo a cura, vai ficando famoso, né? É feito artista, né? Na medida que vai fazendo sucesso na mídia, aí a multidão vai querer assistir seu show, né? Enfim. Então, Jesus diz isso. Só que aquela cura foi feita num dia de sábado. Você sabe qual é o problema de curar dia de sábado? Ou de fazer qualquer outra coisa? Ele não podia carregar a cama no sábado, porque o sábado era consagrado ao descanso. Mas ele pega a cama e ele é repreendido. E um dos sacerdotes pergunta: mas por que você está carregando a cama? Ele disse: porque aquele que me curou disse que eu pegasse. Simples assim. Mas não pode fazer isso, porque, enfim, a conversa fica por aí. Porém, depois, que por sinal tem um diálogo desafiador de Jesus com esse sacerdote, que é muito interessante, mas não vem aqui ao caso. Em determinado momento, depois Jesus propositavelmente vai até o encontro deste agora recém-curado, aleijado ou qualquer que seja. Pois bem, e aí diz assim: e o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus havia saído dali em razão daquele lugar ter havido uma grande multidão, claro, né? Depois de ter feito isso, né? Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que estás são. E agora serve para nós. Vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Vocês entendem? É justamente essa pergunta que precisamos fazer para nós mesmos. Não precisa mais de Jesus do nosso lado. Quando nós estivermos na iminência de fazer alguma coisa que não convém, e que aquele reino de Deus que está dentro de nós, na nossa consciência, já nos dizendo que não é coisa certa, perguntemos a nós mesmos, meus irmãos: isso que eu estou fazendo vai ser bom para mim? Eu não estou falando bom no sentido material, não, que muitas vezes é. Provocar o escândalo, como a gente tem visto no Brasil, né? O nosso país, o Hospital de Jesus, né? Temporariamente é. Tem muitas pessoas que se locupletam com todo tipo de benesses do nosso país, porque o Brasil é um país altamente rico em todos os sentidos, inclusive no seu povo maravilhoso, não é? Mas que muitas vezes vem perdendo a esperança quando olham para esses homens e mulheres, enfim, essa sociedade que está em decrepitude moral e social. Mas esse país é maravilhoso. Pois bem, então vejam vocês, que nós muitas vezes terminamos seguindo esses exemplos. Não façamos isso. Não é por essa lei humana que nós vamos reger a nossa evolução. Nós somos espíritos, somos pessoas, tudo bem, mas somos espíritos. E como espíritos, somos regidos por uma lei maior, que é a lei de Deus, que é as leis chamadas de leis espirituais. É essa que deveremos perguntar, é a ela, antes de cometermos qualquer escândalo. Antes de fazermos alguma coisa
que poderá repercutir em prejuízo para os outros, se de curto ou de longo prazo, que antes, se nós tivermos a oportunidade, perguntemos, às vezes é um ato que nós tomamos e que pode ter uma repercussão, a gente nem tem ideia. Então, perguntemos antes, em que isso vai ser bom para mim? Faça isso, antes de fazer. Independentemente dos amigos, dos familiares, de quem quer que seja, estarem nos incentivando, não é? Porque tem coisas que a gente quer fazer naquele momento de emoção, e tenhamos muito cuidado, que não tomemos decisões apaixonadamente, porque a paixão muitas vezes nos cega. Esperemos passar a paixão e que a razão possa emergir. Aí nós pensemos, tivemos dificuldade, procuremos pessoas mais experientes, mais amadurecidas, nada demais. Aguardemos antes disso, de tomar alguma atitude. Eu me recordo, há muito tempo, uma pessoa disse algo muito interessante, que entre o exército alemão, na época da Segunda Guerra Mundial, quando um tinha uma queixa do outro, um soldado tinha uma queixa do outro, eles eram proibidos de prestar a queixa no mesmo dia. Eles só prestavam a queixa 3 dias depois. Sabe por quê? Dá tempo para examinar a questão. E muitas vezes eles terminaram chegando à conclusão de que eles também teve culpa no erro. Então, por que culpar aquele com toda a voracidade, quando ele muitas vezes também pode até resolver? E aí, a gente vai dizer assim, em outras palavras, onde foi que ele foi buscar esse exército alemão, pelo menos nisso, ele na época, né, foi buscar essa orientação. Tem um certo Galileu lá no passado que disse assim, se tens alguma coisa contra o teu irmão, o que é que faz? Chama-o em particular e comunica-lhe o erro. Se ele aceitar, ganhaste o teu irmão. Vejam, agora que nós façamos isso no momento mais oportuno. Não no momento da explosão, da perturbação, a paixão, porque poderemos provocar escândalos. Escândalos que terão reparação muito longa. Inclusive cometimento de comprometimento à vida. Assassinatos. Poderemos matar alguém no momento apaixonado de desequilíbrio. Isso é um escândalo perante a lei de Deus. Ou vocês acham que não é? Então reflitamos, pensemos sobre isso. É a isso que Jesus Cristo está nos convidando. Termos mais serenidade. Eu digo para vocês que o mundo material, que por sinal é a finalidade da doutrina espírita, está lá em O Livro dos Espíritos. O objetivo do espiritismo é justamente destruir o materialismo, porque ele é contrário à lei de Deus. Nós mergulhamos devido à nossa inferioridade neste mundo material. E esse mundo material, eu pergunto, ele está fazendo com que a sociedade seja feliz? Tá? Claro que não. Eu digo a vocês, uma pessoa só que é materialista, lamentavelmente, ela não é feliz. Ela pode estar satisfeita é diferente de felicidade. A satisfação é momentânea. Por isso que eu estou com aquele meu celular novo, está ali ele. Mas daqui a 2 meses, para mim, ele já não é mais novo, já não quero mais ele, eu vou pegar outro melhor. Vou pegar a geração 8, 9, 10. Então nós estamos sempre ansiosos. Então a perda da satisfação nos decai. Então buscamos, mas isso nós aprendemos com a vida material que levamos. Ao contrário da vida material, a vida espiritual, essa é que nos enseja a felicidade. Isso foi o que levou Jesus, por exemplo, a dizer que nós deveremos buscar o tesouro que a traça não rói, a ferrugem não come e o ladrão não rouba. Porque esse nunca vos será tirado. A paz da consciência, a tranquilidade. Esse é o que dará verdadeiramente a nossa felicidade. A felicidade não é algo que se está. Eu estou feliz. Eu estou usando agora os termos da doutrina espírita. Porque quando se conquista a felicidade, nunca mais se perde. É uma conquista do espírito. Ele se torna feliz. E aí, é para sempre. Ele não perde a felicidade. A satisfação a gente perde. Desde que os nossos interesses sejam perdidos. O corpo, bonito, maravilhoso, esguio, né? Que lindo, estamos malhando, nada contra. Não é? É o nosso objeto, é o nosso objetivo de vida que façamos. Mas saibamos que existem riscos para isso, ou por isso. Em algum momento, a gente pode ficar sem esse corpo, ou sem parte dele, ou uma doença, enfim. Estou colocando para vocês, não é para colocar medo não, é para colocar esclarecimento mesmo. No mínimo informação. Entendamos. Então Jesus não quis aqui nesse momento ir buscar na consciência desse homem que foi curado dessa paralisia
o que motivou, o que provocou nele aquela dor, aquela paralisia de 38 anos. Ele estava há 38 anos. E quando Jesus diz assim, vai e não peques mais para que não te suceda. Não peques mais, significa que aquilo que ele agora ficou livre, foi porque ele pecou. Existe uma outra passagem que infelizmente a gente não vai detalhar, depurar, mas ela realmente é muito, muito interessante. Inclusive, eu gostaria de saber, eu deveria ter feito isso no começo, vou fazer agora. Tem alguém aqui que veio a primeira vez? Pode levantar a mão, por favor? Eita, tem outra ali, tem outra pessoa ali. Esses que vieram a primeira vez, dos três, são espíritas? Você é espírita? Você é espírita? Você é não espírita? Pois bem, eu gostaria de dar o meu roteiro no final para você. Você aceita? Pronto, me desculpem vocês, tá? Se vocês quiserem também, eu posso mandar por e-mail. É mais um incentivo para ela ler, porque tem muita informação aqui, maravilhosas. Inclusive, tem algo que eu já vou dizer para vocês, que eu não vou ler, porque não dá tempo, foi um estudo, uma pesquisa que fizemos. E aqui tem algo relacionado aos casos de microcefalia que tivemos no ano retrasado, salvo engano, não é? O próprio Divaldo Pereira Franco, o Haroldo Dutra Dias já falou sobre esses resgates. E isso que nós lemos aqui de Bezerra de Menezes está relacionado a esses resgates do passado. Então, centenas de espíritos, veja que foi só um pacote. Infelizmente, eu estou usando a palavra pacote, ou seja, foi um grupo. Então, esses chamados resgates coletivos, eles podem ocorrer em determinados pontos do planeta, nesse período de transição. Aqui nós vamos falar justamente porque esses casos de Zika vírus e de microcefalia. Tem aqui um estudo, você vai ver isso, né? Eu não vou poder falar porque o tempo, olha, já daqui a pouco termina. Parece que aqui no Niluz o tempo passa mais rápido que qualquer outro canto. A passagem que nós vamos falar rapidamente é acerca de uma mulher que eu, particularmente, eu não gosto de chamá-la de mulher adúltera. Eu prefiro dizer mulher pega em adultério. A ideia de mulher adúltera é que ela era adúltera, ela era prostituta, enfim, mulher da vida, seja o nome que for. Não é? Com todo o respeito que nós temos às nossas irmãs hoje, porque como o próprio Cristo conversou com João acerca daquela passagem, aquela mulher que foi pega em adultério, não é? Jesus conversa com João, que por sinal é o que escreve sobre isso. O que eu estou dizendo para vocês está no livro Boa Nova. Humberto de Campos e Chico Xavier, né, nos traz essa informação maravilhosa acerca desse diálogo de Jesus com tanto com a mulher que foi pega em adultério, como com João, que João depois vai condenar, segundo as leis do passado, João vai condenar perguntando a Jesus, mas ela pecou, Senhor, por que ela não vai ser apedrejada? Tipo assim, eu vou ler para vocês, vamos ver se vai dar tempo, e aí vocês lembram da passagem, não é? Que ela é trazida, essa passagem está no capítulo 8 de João. Essa mulher é trazida a um certo julgamento por parte de Jesus. E vocês sabem que, ora, por que aqueles homens haveriam de trazer uma mulher para Jesus julgar? Eles não tinham Jesus como referência para nada. Por quê? Eles estavam interessados em fazer a justiça de Moisés. Eles estavam interessados em saber da sabedoria do Cristo. Eles estavam interessados em defender aquela criatura, porque alguns queriam apedrejar, mas eles sinceramente não. De forma nenhuma. Nada disso. Todas as respostas são não. Eles não estavam interessados. Eles estavam interessados sim em colocar Jesus em contradição para ter um motivo para condená-lo. Porque o que é que eles dizem? Eles trazem a mulher. Jesus está numa dessas outras vezes, justamente lá em Jerusalém, com os discípulos em conversa, e eles arrastam aquela mulher, jogam nos pés do Cristo e diz: essa mulher foi pega em adultério. Segundo as leis de Moisés, ela deve ser apedrejada. Tu o que dizes? Olha, Jesus poderia dizer: eu não tenho nada para dizer. E ir-se embora. Não tenho nada a ver com isso, não é verdade? Mas não foi assim. O que foi que Jesus Cristo fez? Vocês lembram? Nada. Antes que você diga, Jesus não fez nada. Porque eles ficaram na expectativa. O poder maravilhoso de Jesus, a capacidade magnética do Cristo, é como se tivesse naquele momento paralisado aquele ambiente. Todos ficaram em expectativa. Porque aquele povo era muito rude. É impressionante, alguém já poderia ter atirado a pedra antes de qualquer coisa. Mas ninguém fez isso. Jesus consegue com seu poder magnético como que paralisar a todos. Porque no fundo eles queriam ouvir Jesus. Eles precisavam ouvir Jesus. E aí, Jesus olha, se baixa, não é? Ele não se abaixa? Ele não escreve no chão?
Ele escreve no chão, não é? E aí? Depois que ele escreve no chão, aí vai de novo. E aí, Senhor? E aí? O que é que você diz? Mais ou menos assim. E aí Jesus, é como se Jesus olhasse para eles, olhasse para o chão, olhasse para eles, olhasse para o chão e dissesse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E depois volta e apaga o que escreveu. O que foi que Jesus escreveu no chão? Ele escreveu alguma coisa. Foi isso que decidiu a vida daquela mulher e atemorizou também aqueles homens. Querem saber? Eles não começaram dizendo assim, segundo a lei de Moisés, não foi isso? Essa mulher foi pega em adultério e deve ser apedrejada. Aí nós fomos buscar na lei de Moisés, eu que sou um enxerido, um defensor daquela situação e do Cristo, eu fui buscar na lei de Moisés exatamente o que foi que Jesus Cristo escreveu no chão. Está em Levítico, se vocês quiserem anotar, Levítico capítulo 20, versículo 10. Está aqui, eu vou ler para vocês. Também, isso é nos casos de pega em adultério, tá? Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Vocês entenderam? Jesus ficou procurando assim, como se ia dizer, ó, me apresentem primeiro o adúltero e aí depois eu digo o que é que a gente faz. Ninguém fez nada. Poderia ser que o adúltero estivesse ali. Poderia ser que o adúltero fosse conhecido daqueles homens. Poderia ser que aqueles homens, muitos deles fossem adúlteros. Infelizmente, a gente não vai falar aqui sobre a cultura da época, né? A cultura hebraica do primeiro século, que, meu Deus do céu, tratava a mulher com verdadeiro desprezo. Se vocês lerem, né, a própria Bíblia, vocês vão ver isso. E, inclusive, eu vou até para provar para vocês, se eu não disser a vocês que eu fiz a pesquisinha, então vamos lá. Deixa eu ver onde foi que eu encontrei. Está aqui. Está aqui. Aqui diz o seguinte, escutem. As mulheres e os não circuncidados não podiam participar do templo. Estavam fora do contexto religioso mais importante do judaísmo. Um bom judeu... Quer participar? Não, pode. Quer falar alguma coisa? Não, meu amor, não se preocupe não. Tá ótimo. Se emocionou? Diga que foi. Ah, tá. Vamos lá. Um bom judeu, vocês vão achar isso muito, muito esquisito, mas era o fato. Cuidadoso da lei e dos profetas, deveria começar o dia recitando 3 bênçãos diárias, que constavam no Talmud da Babilônia, presentes no tratado de Menachot. Aí nós colocamos trecho de uma dessas citações. Ouçam a citação. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que não me fizestes mulher. Isso eles citavam a bênção. Então era dessa maneira. E aí o diálogo que Jesus teve com com João, depois, foi justamente questionando. João, né, está lá no livro Boa Nova, falei para vocês sabem do resto que aconteceu, né? Depois que Jesus se baixa para apagar o que escreveu e aqueles homens vão embora, e Jesus como que, sabe, estou ligando para ninguém, né? Levanta porque o foco era ela. E aí Jesus diz assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? O que ela diz? Ninguém, Senhor. E aí ele diz o quê? Vai e não peques mais. Veja. Porque Jesus saberia o que viria depois. Podia ser que na segunda chance, Jesus não estivesse ali para protegê-la. Mas aquela mulher mudou completamente a vida dela, o curso da vida dela. Ela abandonou essa vida de escândalos, veja, escândalos perante a cultura judaica, mas perante os próprios erros, perante a própria consciência. Digo a vocês que pessoas em sã consciência, que têm verdadeiramente um contato com Jesus, nunca mais é o mesmo. Aqui, no capítulo, né, na parte que fala sobre da Boa Nova, né, de Humberto de Campos, Jesus conversando com João. Aqui diz assim, mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Foi isso que ele disse. Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu. Quais são, olha que coisa interessante, quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Olha o advogado, viu? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida?
Isso é Jesus falando. Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhes os padecimentos infernais na consciência pesarosa e sem rumo. E aí segue o resto, eu não vou ler para vocês, mas já deu para vocês perceberem. Aí eu pergunto para vocês, Jesus só teve aquele contato rápido com aquela mulher. Como é que Jesus depois tem traça toda uma conversa, um diálogo com João, esclarecendo os motivos que levaram aquela criatura a passar por aquele tipo de escândalo? Mesmo Jesus compreendendo e a defendendo, mas alertou, vai e não peques mais. E aí nós lembramos, meus irmãos, quando o próprio Jesus Cristo disse o quê? Que ele era o bom pastor. E o bom pastor conhece muito bem as suas ovelhas. Então Jesus conheceu a história daquela mulher. Não é muito diferente, eu não vou aqui contar porque não convém, o primeiro contato que Jesus teve com Maria Madalena, na casa de Pedro, lá ainda em Cafarnaum. Então o primeiro contato dele com ela foi lá. Então quando Madalena chega, também tendo uma vida muito semelhante, só que ela era, infelizmente, tinha uma situação muito mais agravada, porque ela já tinha isso como hábito, né? Então quando ela chega para Jesus, e ela arrependida e pede a Jesus, pergunta a Jesus se Deus iria perdoá-la, o texto também está nesse mesmo livro, Boa Nova. O texto diz assim: Jesus parece que já a aguardava. E depois que ela desabafa, chora, aí diz assim: após percorrer e penetrar fundo a consciência do pensamento de Maria, Jesus fala. Então veja, Jesus conhecia os pensamentos, ele mergulha no nosso pensamento, ele sabe exatamente qual é a nossa demanda, qual é a nossa necessidade, e ele é muito rápido, objetivo, e ele vai lá e diz o que nós precisamos ouvir. Então vejam vocês, meus irmãos, Jesus está sempre sendo a referência. Eu fico muito, muito, muito feliz, eu digo a vocês, ou muito satisfeito, por nós estarmos aqui ouvindo aquilo que os evangélicos costumam dizer, a palavra do Senhor, porque estamos falando em torno da doutrina espírita, justamente porque nós estamos criando, se não, ou sedimentando uma consciência nova em relação às nossas próprias condutas. Eu arrisco em dizer que nós não seremos mais os mesmos ao terminar a palestra e sairmos daquela porta. Vamos pensar, refletir acerca dos nossos pequeninos, grandes atos da nossa vida. Antes de cometermos, a gente vai analisar, mas será que isso convém? Qual seria a medida? Caso alguém tenha alguma dúvida, a medida seria colocar-se na posição do outro. Mas não foi isso que disse Jesus? Não foi? Não façais aos outros aquilo que não quereis para si. Então, se eu tenho algo a fazer contra alguém, e que está distante da justiça humana, porque não é a questão da justiça humana, mas é a questão da justiça divina. Então, para a gente saber a medida se realmente aquilo é justo ou não, só é a gente não colocar no lugar do outro. Se a gente não se sentir bem, com certeza o outro também não vai. Mas isso é consciência. No livro Céu e Inferno, né, estamos já chegando ao final, tem aqui justamente esses esclarecimentos falando sobre isso. Vou buscar para vocês, eu não peguei, né, porque são 33 itens, nós pegamos apenas alguns e vamos colocá-los bem rapidamente para vocês, a partir do item 7 até o 16, alguns, né, alguns trechos. O item 7 diz assim: o espírito sofre pelo mal que fez, sempre vai sofrer pelo mal que fez. Sendo infinita, esse é o item 8 agora, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo um só pensamento, uma só ação má que não tenha consequências fatais. Vejam vocês. Como não há uma única ação meritória, um bom movimento da alma que se perca, a justiça de Deus. E aí no 9 diz assim: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, mas sempre pagaremos. Porque todas as existências são solidárias entre si. E aí ele arremata dizendo assim: quem se quita numa existência não terá que pagá-la novamente. Não é bom? Pois bem. No 10 é algo muito interessante, quando ele diz assim: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência de suas imperfeições.
As misérias, as vicissitudes padecidas da vida corpórea são oriundas dessas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. E aí ele diz assim: pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que a originaram. Está lá no livro O Céu e o Inferno. E para terminar, o item 16, que é muito interessante, porque muitas vezes nós cometemos determinados erros ou escândalos e nos arrependemos. Nos arrependemos. Que bom que nós nos arrependemos. Mas eu pergunto, resolveu o problema? Não. Emmanuel tem uma mensagem que eu infelizmente não trouxe, que ele diz assim: perdoados, mas não limpos. Nós seremos perdoados na medida em que nos arrependermos. Mas o arrependimento eliminou a falta? Ela terá que ser corrigida. E aí é exatamente o que diz o item 16. O arrependimento, porquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. E no meio delas ainda tem mais. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Meus irmãos e irmãs, isso é filosofia, isso é razão, isso é entendimento. E foi isso a que a doutrina espírita nos convidou quando ela veio. Foi a que reflitamos sobre a nossa própria existência. Até porque o objeto de investigação da doutrina espírita é o espírito. Somos nós. A nossa natureza, as nossas destinações, as nossas características. Então, convém que nós façamos conosco mesmo aquilo que recomendou Sócrates no passado. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho: conheçamos-nos a nós mesmos. Que nós nos conheçamos. Que nós pensemos conosco. Qual é o meu objetivo aqui na Terra? Qual é a minha meta? O que é que eu tenho a fazer? O que é que vai dificultar a minha evolução? Eu chegar mais rápido numa condição de felicidade permanente. E o que vai dificultar? São grandes os desafios, eu digo para vocês. Se não fosse, Jesus não disse assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, ou seja, aos interesses do mundo, pegue a sua cruz. Significa o quê? Sacrifício, sofrimento, tormento, o que quisermos. E me siga. E aí eu posso completar, porque ele diz assim: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega à felicidade, ou seja, a Deus, se não for por mim. Então vejam, está tudo ali. Agora só nos resta fazer. E tempo nós não temos muito, porque eu tenho certeza que ninguém, assim como eu, não sabemos qual será o nosso último dia na Terra. Pensemos nisso. Jesus nos abençoe, muita paz para todos.